a velocidade do objeto é zero, certo? Uhum. Mas a função que nós temos não é de velocidade. A função que nós temos é de posição. Posição em função do tempo. Então, tu teria ideia do que a gente tem que fazer para encontrar algo associado à velocidade aqui? Deixa eu ver, peraí. Descobrir a posição, o que que a posição e, velocidade, e o tempo tu consegue descobrir a velocidade. Bem, é uma possibilidade, tá? Mas eu acho que do jeito que a questão foi apresentada, o problema prefere que você não use as equações do movimento lá, o sorvetão, vovô ateu, né? Aquelas coisas. Não é para usar isso. Aqui você tem que usar a derivada, vai ser mais rápido, entende? Porque nós sabemos que a velocidade é a derivada da posição, certo? Uhum. Então, o que nós precisamos é derivar essa expressão, né? A velocidade é igual a dx dt. E esse polinômiozinho aqui, você sabe a derivada dele? É, fica 12, 12 Menos t. 12, né? Menos 12 t. Exato. Então, essa aqui é a expressão da velocidade em função do tempo, pronto. E agora é só você, então, descobrir em qual instante isso acontece. Bem, em que instante a velocidade é zero? Vai ser simplesmente jogar zero ali na velocidade. Então, deixa eu só deixar bonitinho aqui, deixar claro que a velocidade é em função do tempo. Então, significa que, para que esse rabisco, né? Zero igual a menos 12t. Então, acho que você concorda comigo que é no tempo igual a zero, certo? Uhum. Então, é no tempo igual a zero que a velocidade é zero. Vou escrever isso aqui. É no tempo, é no tempo igual a zero, que a velocidade é zero. Ou seja, quando eu ligo o cronômetro, quando a coisa começa, né? Que nem numa corrida. Agora, para a posição, é só jogar esse mesmo zero esse mesmo t igual a zero, né? Na expressão do tempo, da posição, desculpa. É porque nós estamos interessados na posição, nós já temos uma expressão da posição que depende do tempo. Viu como era simples esse problema? E aí, qual que vai ficar então a posição nesse instante aqui, que é quando o objeto está parado? Qual que seria? 4. 4, exatamente. 4 metros, né? Então ele começa a corrida ali na posição 4 metros, vamos dizer assim. Certo, mano. Vamos para a C. Em que instante negativo e instante positivo a partícula passa pela origem? Beleza. Origem, então está nos perguntando sobre posição. A origem é quando a posição é zero, certo? Uhum. Nós temos a equação da posição, ela está aqui. Então, como é que eu faço para encontrar isso que ele pede na C? Ou seja, os instantes, por mais estranho que seja, né? Como assim, instante negativo? Não existe tempo negativo, né? Mas aqui vai existir. Então, como é que nós faríamos para encontrar esses instantes aí que ela passa pela posição zero? Imagino que zerando Zerando o quê? o xt. Perfeito. Zerando o xt, claro. Você consegue resolver essa aí para nós? Uhum. Show de bola. Tiver a resposta, me fala.
0,81. 0,81. Bem, você achou 0,81, mas nós estamos falando de uma função quadrática, né? Então você fez uma raiz quadrada para isso, certo? Sim. Então é mais ou menos 0,81, certo? Ah, tá. É. Por isso que tem a resposta positiva e a resposta negativa. Eu sempre esqueço de botar isso mais ou menos. Não tem problema não. De modo geral, na física, a gente não se importa com negativo, né? Porque, de fato, não existe tempo negativo. Muito bem. Plote o gráfico de x em função de t para o intervalo de -5 a 5. Então, ele está, em outras palavras, pedindo para a gente desenhar essa parábola. Nós sabemos que isso aqui dá o gráfico de uma parábola, né? Ao quadrado. Bem, eu vou Ela vai ser desenhar com aqui. gravidade para baixo, né? Ela é uma parábola virada para baixo, exatamente, porque o A é negativo, né? Muito bem. Bem, então você já tem dois pontos muito interessantes para fazer esse desenho, né? Que é o menos 0,81 e o mais 0,81. Muito bem. Claro, a gente vai fazer um esboço, né? Não vai fazer uma coisa muito perfeita. O que nós precisamos aqui é mais um ponto, porque daí a gente consegue desenhar ela, né, passando por aqui, certo? Ó, passando por aqui, encontrando o vértice e aqui, certo? Uhum. Agora, a questão é, quem é o vértice, né? O vértice ele é sempre simétrico às raízes, né? A parábola ela é uma função simétrica em relação ao vértice. E nós já sabemos quem que é o vértice aqui, justamente porque a gente sabe em qual valor é zero, né? Você me falou que em zero a resposta era 4. E o vértice claramente está aqui no zero, né? Porque o vértice é o meio do caminho entre menos 0,81 e mais 0,81, que é o próprio zero, certo? Não tem como ser diferente disso, já que tem simetria. Concorda comigo? Uhum. Isso. Também, matematicamente, a gente sabe que quando não tem B, né? No caso, quando não tem o termo sem o quadrado, Queria só o T. Uhum. exato. Ou melhor, quando não tem isso, ele é simétrico ao eixo Y. Então, nossa senhora, vai ficar difícil fazer esse negócio aqui, que eu não sou um bom desenhista. Mas você tá entendendo a parada, né? Uhum. Bem, é pra ser isso aí. Ah, muito bem. Opa, tem mais coisa aqui. Para deslocar a curva para a direita no gráfico, devemos acrescentar a xt, o termo mais 20t ou menos 20t? Isso a gente aprende também na aula de matemática. Vai em translação. Aprende em cálculo também. Como é que a gente faz essa translação para a direita, né? Isso que ele está perguntando. Bem, a gente aprende que para transladar para a direita, isso aqui, infelizmente, é da matemática, né? Então, como é que eu te explicaria isso? Se a gente quer transladar, vamos dizer assim, k unidades para a direita, ou escrever, né? Porque se eu ficar falando, você vai esquecer. Para transladar k unidades para a direita em qualquer função, temos que fazer o seguinte: a f de x, que era a função normal, né, para ser transladada, vai virar f de x menos k, entendeu? Tem que colocar ali, dentro dos x's da função, essa negativo dessa translação que você quer para a direita, entendeu? E se fosse para a esquerda, você colocaria positivo, beleza? Entendi. Então, no caso, vai ser o menos 20t. Que aí fica com menos vai dar mais, vai pra direita. Bem, a pergunta nos pergunta o quê, né? Isso, se você quer para a direita, vai acabar ficando menos 20t, tá? Isso. Essa modificação aumenta ou diminui o valor de x para qual a partícula para momentaneamente? Bem, agora é só fazer a conta, certo? A gente coloca menos 20t e descobre. Aquilo ali embaixo, esse f de x menos k, ele lembra um pouco a definição de limite. Tem alguma relação ou não? Ah, talvez.
mas Acho que é, bem vaga. Pela acho que questão é. do limite pela definição mesmo, né? Mas é vago, é bem vago. O que importa é que quando a gente está transladando, a gente tem isso, né? A gente quer mudar a função. Posso até te mostrar no GeoGebra depois. É, certo? Fica Daí menos agora. 20T ou mais 20T, considerando que é menos com menos? Não, não. É que na conta vai ficar menos 20T, entendeu? Depois que você faz essa alteração aqui, você vai colocar algum valor que não é exatamente o 20T na função. Nessa nossa função aqui, né, para ser transladada. Para falar a verdade, eu não sei qual é o valor que você tem que colocar aqui no T para que depois que a gente substituir aqui dê 20. Eu não sei. Eu sei que a resposta. Pô, agora que tu falou, né? Porque aqui é negativo, né, velho? Então, Pois é, muito bem observado. Isso aí foi interessante da sua parte. É verdade, ó, vamos ver. Quer ver, ó? Eu vou continuar essa conta, então. Eu vou colocar um mais K ali. Vamos ver o que vai acontecer. Melhor, um menos K, desculpa. Se eu colocar menos K, para ter a nossa translação para a direita, certo? Porque quando eu coloco negativo dentro aqui, translação para a direita. Foi o que eu te expliquei. 4 menos 60 T menos K ao quadrado, certo? Vai ficar 4 menos 6 60, caramba. T ao quadrado menos 2KT mais K ao quadrado. Concorda comigo? uhum, Então, olha só como é que vai ficar o termo novo ali, né? A mais, né? Como você observou. A menos que o K seja. Não. O K, a gente tem que considerar isso aqui. K, o próprio K, ele é maior que zero, ok? uhum, O K. Mas como tem um menos aqui, vai dar um número negativo. Concorda comigo? uhum. Isso. Então a ideia é essa. Acho que você pegou a ideia. Daí vai ficar mais 12K. Porque se fosse um número negativo, ele tem que ser positivo, né? O K tem que ser positivo. Daí, essa é a nossa Negativo, você consideração. inverte. Daí, como tem o sinal na frente negativo, vai ficar com certeza negativo, né? Isso. Então perceba como é que ficou a expressão. De fato, né, esse cara aqui, ele precisa ser positivo porque nesse caso, o x ao quadrado aqui, o termo ao quadrado é negativo. Muito bem, cara. Muito bem observado. Então, significa que se a gente quer a translação para a direita, vai ter que ser mais 20t. Se queremos, ok? Que é esse termo aqui. Daí o K vai ser alguma coisa para dar 20 ali, vai ser 20 sobre 12. Beleza? Uhum, Então a nossa expressão vai ficar é, isso aqui mais 20t. Ele está perguntando se isso vai alterar o valor onde para a função, ok? Então agora é contigo, cara. Você vai ter que derivar igualar a zero de novo, beleza? uhum, fazer aqui. Só um instante, também preciso de um número rapidinho.
Ah, e aí, cara? Conseguiu? Deu 8 aqui. 8? Hum. Maravilha, então significa que passou um pouco para frente. Perfeito. Ótimo, mais uma questão feita aí, você fez uma boa parte dela. O mais importante é sempre você conseguir fazer por conta própria. Pô, eu te mandei errado aqui o vídeo. Mandei o vídeo do outro Theo. Putz, esse cara deve estar bravo comigo. Uma coisa só que eu acho que eu teria ou não iria ver, eu teria muita dificuldade de enxergar, só foi essa parte do T menos K, pra resolver, acho que a F. Normal, isso aí é uma matemática básica que a gente vê pouco na escola. Mas é uma matemática lá do médio, né? De novo, aquela questão, às vezes eles não revisam isso na faculdade, né? Mas é o que tem que fazer aqui. Beleza? O que eu tenho achado muito esquisito, pode ir passando pra outra questão. O que eu tenho achado muito esquisito só é que esse professor de física, ele até agora não fez nenhuma questão e todo o conteúdo que, tipo, dá, tipo, todas as questões que ele passou na lista,
teoricamente, a matéria que ele tá passando, tu não tem um pouco de dificuldade de implementar direto. Ele só tá falando de integral e derivada, tipo, nas primeiras 3 semanas do curso. Na aula de física, ele tá falando só de integral e derivada. Até agora ele não comentou praticamente nem nada de fórmula, aquele sorvetão, essas fórmulas mais básicas. Pode crer. O máximo que ele fez foi, tipo, destrinchar da onde que vem aquelas fórmulas usando o derival, a derivada. Só que em si, tipo, resolver uma questão com o conteúdo que ele passou, ele não fez até agora. Então, tipo, tá meio difícil de palpar como usar Uhum. isso. A gente tá acostumado a resolver questão de física de outra forma. Bem, é padrão que os professores eles façam isso, tá? Que eles passem a matéria. É até, vamos dizer assim, uma obrigação. A questão de exemplo, né? Que é o que mais ajuda os alunos mesmo, eles acabam não fazendo, fica por conta de vocês. Agora, então não se preocupe muito com isso. A gente vê aqui e tá sucesso. Porque, por exemplo, essas equações que você vê na escola, né, o sorvetão, vovô-ateu, elas surgem de derivadas integrais. Então, a missão do professor de física na graduação é mostrar de onde vêm essas equações, entende? Uhum. Então, vamos lá. Se a posição de uma partícula é dada por isto, onde x está em metro t segundos, em que instante... Ó, essa aqui, já que a gente fez junto aquela, eu acho que você consegue fazer essa aqui sozinho, ok? Justamente é quase a mesma coisa. Praticamente. Você pode fazer ela e me enviar, pode enviar tudo de uma vez ou enviar aos poucos e me dizendo aí, tá bom? Eu gostaria que você fizesse, né? Uhum. E aqui vai envolver derivada, perceba que a função, eu vou escrever aqui que ela tá meio feia, x igual a 20t menos 5t ao cubo. Aqui não daria de fato para usar as equações do MRUV, porque t ao cubo não tem lá, né? O sorvetão é t ao quadrado. Então aqui tem que obrigatoriamente utilizar derivadas, tá? Tá, a primeira, hum, hum, 30 segundos, em que instante a velocidade da partícula é zero? Em t, isso que ficou meio estranho, em t mais ou menos 1,15. Acontece. Não queremos tempo negativo, mas no outro problema também aconteceu, né? Então, na prática, o que vai importar para nós aqui é o positivo, tá? De modo geral, Uhum. ok? Tem que instante de aceleração é zero. A aceleração é a derivada da velocidade, né? Então você vai Uhum. ter que derivar de novo. Menos 30. Menos 30. É que antes estava menos 15 t quadrado. Não, menos 30 t. Beleza. Ahn, Aí, para que... parece certo. Para que intervalo de tempo, positivo ou negativo, a aceleração A é negativa? Aceleração A é negativa? Qual foi a expressão de aceleração que você obteve? menos Menos 30 15? t. Menos 30t? É porque
na derivada da velocidade estava 20 menos 15t quadrado, daí o 20 some e fica o menos 15 vezes 2 vezes o t, é menos 30t. E ele quer saber, ele quer saber aqui na C, para qual intervalo de tempo a aceleração é negativa. Então, isso aqui, de novo, é uma análise matemática dessa equaçãozinha, né? Quais são os valores de t que eu jogo nela que vão me fazer dar a resposta negativa? Essa é a pergunta. Qualquer valor positivo, né? Perfeito. Qualquer valor positivo. D. Para que intervalo de tempo a aceleração é positiva? Seria só para os valores negativos de tempo, né? O que não faz muito sentido, mas é a resposta. E E. Desenha os gráficos de x de t, v de t e e de t. Pô, o professor pedir gráfico, cara, mas tem que fazer, né? Vamos desenhar tudo no mesmo negócio aqui. Deixa eu pegar outro. A aceleração é essa reta aqui, né? Menos 30t. Ela é uma reta decrescente, cara. Assim, beleza? Essa vai ser a aceleração. Eu sei que ela é assim, né? Eu tenho um pouco mais de prática. Mas veja, esta equação é a equação de uma reta, porque o t não está ao quadrado nem nada, né? E é uma reta que passa pela origem porque não tem nada somando aqui, certo? Uhum. Ela é decrescente porque ela é negativa, ok? Então, por exemplo, digamos que aqui seja 1. Se aqui for o 1, aqui é o menos 30, ok? Que é o que acontece se a gente jogar 1 aqui, certo? Uhum. Essa aí ficou para dar aceleração. Agora, a velocidade é uma parábola. Eu não tenho a equação da velocidade aqui, mas eu vou fazer. Vou escrever aqui. Vai ficar 20 menos 10t quadrado, né? Ou melhor, menos 15t quadrado. Daí vai ser uma parábola virada para baixo, né? Que em 0 tá no 20. E em 1 tá no 5. Em 1 tá no 5. Então vai ser uma parábola assim, ó. Ó. Aqui tá o 20. É. Tá meio tosco, tá meio fora de proporção, né? Vou ter que fazer outro desenho aqui, que é difícil colocar essas coisas tudo no mesmo desenho. Eu tentei, mas não deu. Muito feio. Então, de novo, né? Ali no 0 é 20. Então, de novo, não tem B, então é simétrico. E no t igual a 0, ou melhor, no t igual a 1, por exemplo, vai dar 5. 5 menos 5, então. 1, 1. Então, vai ser uma coisa assim. Essa é a expressão da velocidade, beleza? Uhum. Eu só joguei uns pontos de cabeça e cheguei na resposta, tá? Você poderia ter feito passo a passo e tal. É que fazer gráfica é muito chato, né? Não é física. Agora na próxima aqui. A próxima questão, ela é praticamente a mesma coisa, só que o diferencial dela é que ela parece um pouco mais algébrica. Tipo, ela não trabalha muito com número. Aham. Deixa eu pegar aqui. Inclusive, é uma coisa que eu tenho bastante dificuldade. Certo. Então, vamos para a próxima. Falta da posição, né? Né? Pode crer. A da posição vai ser assim, ó. O gráfico de uma função t ao cubo, ela é um gráfico meio esquisito. Ela é assim. Eu não sei exatamente onde vão ficar as curvinhas e tal, mas é para ser um negócio assim, beleza?
Uhum. Daí para desenhar certinho, a gente tem que colocar os pontos, né, no lugar certo e tal. Beleza. Vou salvar isso aqui. E vou colocar a próxima. Vamos ver a próxima. Nossa, a próxima é maior, né? Mas segue a mesma ideia. Quais são as unidades A da constante C e da constante B? Esse aí para começar tranquilo. Saberia dizer? Olhando para aquela equaçãozinha, quais seriam as unidades? Posição. Tá, então isso é derivada da posição, né? Não, calma aí. Derivada da posição não. Nós temos uma função que é a posição em função do tempo, certo? Uhum. Ele não está pedindo ainda nada sobre velocidade, sobre aceleração. Ele está perguntando só quem é a unidade dessas constantes aqui na frente. Porque na física, além dos números terem que ser igual à esquerda e à direita do igual, como na matemática, né? A Uhum. unidade também tem que ser. Ou seja, se nós estamos falando de metros aqui, Tem que ser metro na direita. exato. Só que aqui é tempo, e aqui também, né? Porque é segundos. Então aqui é tempo ao quadrado, aqui é tempo ao cubo, né? Ou seja, segundo ao quadrado, segundo ao cubo. Nós precisamos que essa conta toda dê metro. Então é necessário que as unidades do C e do B sejam unidades que, vamos dizer assim, cortem esses tempos, ok? Uhum. Então, assim, eu vou fazer a conta aqui, mas você já está entendendo que vai ser alguma coisa do tipo metro por segundo ao quadrado, metro por segundo ao cubo, né? Tem que ser, porque senão não vai cortar. Vamos lá. X é igual a é C, né? Que ele usa primeiro. CT ao quadrado menos BT ao cubo. Agora a gente vai colocar em termos de unidade. Aqui vai ficar metro. Aqui, bem, eu vou deixar C aqui dentro ainda, porque eu não sei quem é, né? Digamos que eu não saiba quem é. Aqui é segundo ao quadrado. Aqui é o B, que eu não sei ainda quem é. E aqui é S ao cubo. E eu preciso que tudo isso aqui vire metro e tudo isso aqui vire metro. Ok? Então, pela lógica, eu preciso que C seja alguma coisa que corte segundo ao quadrado. Logo, o C vai ter que ser metro, para que sobre metro, dividido por segundo ao quadrado, certo? Uhum. Então, a hora que eu coloco aqui, vai ficar metro por segundo ao quadrado, vezes esse segundo ao quadrado aqui. Matou, já era, sobra metro. E pela mesma lógica, sem muita conversa, o B vai ser metro por segundo ao cubo, certo? Fazer a mesma coisa, vai cortar o segundo ao cubo, vai ficar só um metro. Daí vai sobrar metro, daí beleza. Subtração só pode ser na mesma unidade, também tem esse detalhe. Você não pode subtrair metro de segundo. Quanto que é a minha altura menos a minha idade? Não faz nem sentido essa pergunta, né? Vamos para a próxima. Suponha que os valores numéricos de C e B são 3 e 2. Então agora nós temos uma equação, né? 3 e 2. Em que instante particular passa pelo maior valor positivo de x? Certo. Essa acho que a gente chegou a ver o conceito na primeira aula, que era ter que igualar x a zero e resolver, né? Porque tu pegaria o Não, valor máximo. não. Quando a gente está procurando o maior valor de uma função, né, nós temos que derivar e igualar a zero, certo? Não é só igualar a zero a função, não. Tem que derivar lá primeiro. Você deriva iguala a zero e daí você encontra o instante em que a função é máxima. Ok? Uhum. Beleza. Veja que isso faz sentido fisicamente também. Vamos pensar num objeto sendo jogado para cima. A posição máxima dele vai acontecer, obviamente, quando ele para no ar, quando a velocidade é zero, certo? Daí ele começa a cair.
Concorda comigo? Uhum, Justamente quando a derivada da posição, que é a velocidade, é zero. Entendeu a ideia? uhum. Ele tem que estar no ponto, no maior Ela ponto. vai estar no maior ponto quando a velocidade for zero, exatamente. Então agora você tem essa missão aí, cara. Você já tem a função, faça, tente fazer a C, beleza? Uhum. Deu de 6t menos 6t quadrado. 6t menos 6t ao quadrado, exatamente. Agora você tem que igualar isso aí a zero. Vale a pena botar o t em... Vou fugir o nome. Evidência, sim. É isso, evidência. Melhor do que ficar fazendo Bhaskara. A gente só faz Bhaskara quando nós temos o polinômio de segundo grau completo. Ou seja, quando A, B e C é diferente de zero. Aqui o C é zero, né? O C que eu quero dizer é o termo sem T. Né? Não temos um termo sem T na hora de fazer a Bhaskara lá. Tu não precisa fazer Bhaskara, sempre tem um jeito mais fácil. Negócio que eu não tô habituado, agora eu não sei como é que eu prossigo aqui. Eu fiz a... Coloquei em evidência. Fica t vezes 6 menos 6t igual a zero. Tá, cadê o parênteses nessa tua fala aí? Tem. O Parênteses T 6 menos 6t. multiplica o quê? 6 menos 6t. Fecha parênteses igual a zero. Então, Eu nunca tinha nós feito queremos, dessa forma. nós queremos que essa expressão dê zero do lado esquerdo, certo? Uhum. Nós temos duas possibilidades para que ela dê zero, já que a gente sabe que zero vezes qualquer coisa dá zero. Então, esse cara pode ser zero, ou seja, se o t for igual a zero, tudo que tiver dentro ali não importa, vai ser multiplicado por zero mesmo. Ou, né, se esse aqui for 2. um, Ah, não. Veja. porque se ele for um, se o t for um, né, vai ficar 6 menos 6, Não dá né? zero. Então são essas duas possibilidades. De t igual a zero a t igual a 4, qual é a distância percorrida pela partícula e qual é o deslocamento? Essa aqui é uma boa pergunta. Muito bem. Para encontrar a distância, é fácil. É só você substituir zero, certo? Você vai ter um valor. Depois você substitui 4, você vai ter outro valor. E faz a subtração desses valores, né? Vamos pensar assim numa reta real aqui. Nós queremos na primeira pergunta ele quer a distância, né? Então aqui é a posição quando ele está em zero. Aqui é a posição quando ele está em 4, ok? 4 segundos. Qual é essa distância entre eles? Bem, eu vou ter um x inicial aqui e um x final, né? A distância, como se fosse uma régua, né? É só pegar o valor do final e diminuir pelo valor do inicial, certo? Uhum. Aqui fosse 10 e aqui fosse 2. A distância não seria 8? Uhum. Justamente porque 10 menos 2 é 8. Então, o que você tem que fazer é pegar a equação, jogar esses valores e descobrir para a distância é isso. Deslocamento a gente fala depois. Ok? Jogue aí e Então tem que descubra. substituir nessa inicial, não na t parênteses 6 menos 6t. Não, aquela lá Tá. não é sobre isso. O zero vai dar zero. 4.
Se a primeira deu zero, é só ver qual é a resposta da segunda e pronto. Uhum. Porque, né? Vai ser menos zero mesmo. Menos 80. Deu 80? Menos 80. Menos 80. Então ele teve um deslocamento negativo, né? Então foi menos 80 de deslocamento. A distância que ele andou foi 80, então, na prática, né? Ou melhor, como é que é? Esse conceito de deslocamento e distância está me incomodando. Distância percorrida e qual é o deslocamento? O que você acabou de encontrar foi o deslocamento. Por quê? Porque a gente se preocupou só entre só da posição final para a posição inicial. A gente não se preocupou com o caminho que ele fez durante isso. O deslocamento ele enquadra Porque... vetor também, né? No caso, Oi? o deslocamento ele enquadra vetor também, né? Que foi para a esquerda, por isso que conta como negativo. É, mas a questão é que o que pode estar acontecendo? Pode ser que ele veio, fez isso, fez aquilo e daí foi para lá. Entende o que eu quero dizer? Isso, todo esse processo não importa para o deslocamento. Para o deslocamento só importa a posição final e a inicial, quanto ele de fato se mexeu neste processo, se mexeu, se distanciou de onde ele começou, ok? Isso é deslocamento. Então, não podemos confundir deslocamento de distância total, beleza? Uhum. Deslocamento é isso, esse é deslocamento. Vamos deixar bem claro isso. Agora, quem que é a distância total, né? A distância total, ela conta sim isso de ele ter ido, voltado, ido, voltado, ido, voltado e chegado lá, ok? Então a gente tem que tentar entender isto nesta função. Para entender isso, eu acho que a melhor forma é fazendo o gráfico. O gráfico vai ajudar a perceber quando é que o cara está voltando, indo, voltando. Só que o gráfico dessa função é muito chato. Bem, tu tinha feito essa conta aqui, né? Uhum. Isso aqui vai nos ajudar. Por quê? Porque essas são as raízes, ou melhor, são as fontes de máximo e mínimo. Deixa eu só ver a questão aqui. Cadê? Em que instante a partícula passa pelo maior valor positivo de x? Então, veja só, você encontrou para nós que ela passa pelo maior valor positivo de x em 0 e em 1, certo? Uhum. Muito bem. Então, essa questão da distância vai ser mais longa. Para a distância total, vamos dizer assim, temos mais elementos a serem avaliados, pois ela leva em conta todo o movimento, não apenas a posição final e inicial, ok? Na hora Ah, de representar no gráfico, como é no 0 e no 1, seria uma linha reta que liga do ponto 0 até 1, do não, tempo não, não. 0 até Ó, 1, a gente pode avacalhar e jogar no GeoGebra, mas eu não acho que isso seja legal, porque na prova você não vai poder. Mas vamos lá. Qual que é a função mesmo? Era e menos, menos, ou é 2, né? É 2t ao quadrado, não, 2t ao cubo, menos 3t ao quadrado, não lembro como é que é a função mesmo. 3t ao quadrado menos 2t ao cubo. Tá. 3 ao quadrado, menos 2t ao cubo. Tô trocando a letra, né? Que é o quê? Aí, ficou desse jeito, ok? Então, beleza, né? Com o nosso gráfico aqui fica muito fácil, né? O problema é que durante todo esse processo do 0 até o 4,
você não tem apenas aqueles 80 que você jogou 4 e descobriu. Você também tem esse deslocamentozinho aqui, tá vendo? Ele sobe 1 e desce 1. Ou seja, a gente andou antes de descer até o 80, um para cima e um para baixo, tá vendo? Ele teve que Uhum. subir 1 e depois descer 1. Concorda comigo? Uhum. Então, na realidade, a distância total percorrida foi 82. Você tem esses 80 que você calculou, que pega lá embaixo, né? Tá até difícil de pegar aqui, de tão longe que é. Aqui, certo? Mas tem mais essa partezinha, né? Que ele andou pra frente e depois começou a ir pra trás. Agora, como é que a gente vai achar isso na conta, né? Vou te mostrar. Você, quando fez este cálculo, encontrou o quê? Você encontrou a maior posição em X. Esse cálculo nos dá a maior posição em X. Sabemos que depois do 1, ele vai até menos 80. Você fez esse cálculo também. Portanto, temos que encontrar qual é essa posição para entender quanto ele se mexeu antes de ir para menos 80. Tá pegando a ideia? Ah, então do 0 até 1 ele andou 2 e do 1 até do 1 até o 4. Não. Bem, vamos lá. Outro ali no GeoGebra, por favor. Você viu no GeoGebra, mas, de novo, né, não vai ter o GeoGebra na prova. Então, a gente já entendeu que os valores máximos vai ocorrer no 1, porque o 0, vamos dizer assim, ele é onde começa tudo, né? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Podemos jogar o 1 na função. Vamos jogar o 0 também para ver onde a função começa, claro. Mas o 1 que é o cara que importa aqui para nós, porque ele que vai nos dizer qual foi o ponto máximo da função. Então, de novo, vou pegar a função aqui, x igual a 3t ao quadrado menos 2t ao cubo. Perceba que esses valores aqui que você obteve, de novo, são os valores que quando a gente jogar na função, vão nos dar a posição máxima em x, certo? Foi para isso que você fez a conta. Então, quando eu jogar 0, vai ficar 0, beleza. Quando eu jogar 1, vai ficar 3 menos 2, que dá 1. Ok. Então, significa que a nossa função, veja só, ela, bem toscamente aqui, começa no 0, vai até o 1, no instante t igual a 1, certo? Aqui é Uhum. posição, aqui é tempo. E lá no instante t igual a 4, vamos aumentar esse negócio aqui. Aqui. Lá no instante t igual a 4, a gente sabe que ela vai até o 80, certo? Uhum. Menos 80, na verdade. Eu não preciso de muito mais detalhe que isso para entender o que está acontecendo. Então, ele andou, veja só, do 0 até 1 metro. Depois andou mais 1 metro, já temos 2 metros. Depois andou mais 80 metros, então ele andou 82 metros. Então, quando a gente volta para a pergunta, ele fala aqui, ó, qual é a distância percorrida e qual é o deslocamento. Eu chamei isso aqui de deslocamento. Então aqui é a distância percorrida, ok? Ele percorreu, de fato, 82 metros. Mas o deslocamento dele foi 80. Por quê? Porque o deslocamento conta apenas da posição inicial para a posição final, ok? Então, o deslocamento é diferente de distância percorrida. Isso que eu quero que você grave, beleza? Uhum.
Então tá bom. Por que que eu... Aí o deslocamento fica menos 80, né? Já conversamos sobre isso lá, né? Porque a posição final... Você fez essa conta, né? A posição inicial é 0 e a posição final é 80, então Só ficou anotando aqui. 80. Beleza. Paga, paga. Beleza? Uhum. Show de bola. Bem, eu acho que das coisas que você me enviou, que seu professor pediu, era isso, né? Uhum. Muito bem. Quando é que vai ser a prova dessa matéria, hein? Deixa eu ver aqui. Ele teve que mudar o calendário de prova. Primeiro vai ser dia 7 de outubro. 7 do mês que vem. Vai ser só dessa matéria aí, cinemática? Vai ser. Acho que o capítulo. Ele falou que vai ser todo o conteúdo que ele passar em aula. Então, provavelmente vai ter o capítulo 3. Ah, sim, sim. Tem a parte de movimento circular, né? Tem tudo isso. Isso vai cair também. Para depois ter uma prova só de física. Então você vai ter quantas. Só de força. Você vai ter quantas provas? Você 3 sabe? provas e uma recuperação. 3 provas com toda a matéria. Putz, cara. Então talvez tenha uma prova só com força e energia e outra com momento e rotação e coisas do gênero. Putz, muito pouca prova. Eu lembro que quando eu fiz física 1, eu fiz 6 provas. Eu acho que é melhor, porque tem muita matéria física 1. Então, vai ser pouca prova e pouca questão. Pois é, então eu tenho que meter gol em todas, né? Senão já era. Beleza. Bem, cara, show de bola. Próxima aula você me traz mais coisas novas.